Quem vê a delicadeza das bailarinas de Degas não consegue imaginar o horror que elas realmente escondem. Edgar Degas, pintor parisiense, nasceu em 19 de julho de 1834. Degas é mundialmente famoso e reconhecido por ser um dos grandes pintores relacionados ao movimento impressionista. E a gente também associa muito a imagem dele como o impressionista que pintava bailarinas. Edgar Degas, ele era muito diferente dos demais impressionistas. Ele vinha de uma família muito rica, a família dele tinha investimento em várias áreas, inclusive na área bancária. Ele teve uma formação clássica acadêmica, ele estudou na Escola de Belas Artes de Paris, então ele tinha um academicismo muito forte nas suas pinturas, tanto que as pinturas impressionistas, geralmente elas são mais borradas, elas são mais ágeis, elas tentam passar essa velocidade através de suas pinceladas. Porém, o trabalho do Edgar Degas, ele se distancia um pouquinho dessa característica impressionista, pois ele dá um acabamento muito mais clássico para suas pinturas. Ele trabalha o claro escuro, claro, valorizando aquele toque impressionista de olhar para a luz, mas ele tem um refinamento na hora de criar um acabamento para as formas, na hora de criar um delineio para as formas. Tudo levava a crer que Degas seria um grande pintor academicista do século XIX, até um dia que ele conheceu Manet. E Manet era muito próximo do grupo de Monet e dos demais impressionistas. Então ele acabou criando uma ponte entre Degas e os impressionistas, entre esse grupinho que estava se formando em Paris ali no final do século XIX. Porém, essa formação clássica do Edgar Degas e alguns pontos de vista discordantes que ele tinha acabaram levando ele a se afastar do grupo dos impressionistas. Ele participou de quase todas as exposições impressionistas, desde 1874 até 1886, se eu não me engano, e acabou ali depois se afastando do grupo e buscando o seu próprio local ao sol. Mas nesse momento, Edgar Degas já estava consolidado e ele era reconhecido já como um pintor da noite parisiense, retratando cabarés, retratando a vida noturna, retratando os bares e principalmente o balé parisiense. Mas essa fixação de Degas pelo balé parisiense, o que significa? Se o balé hoje em dia ele é visto como uma coisa elitizada, no século XVII, no século XVIII era ainda muito mais. O balé era uma coisa da elite, o balé era uma arte elevada, uma dança elevada e nem todos tinham acesso. Porém, no final do século XIX, na França, o balé ele tinha se tornado um artigo de segunda categoria. O balé estava em decadência. O balé ele estava muito relacionado a uma vida boêmia, onde o principal chamariz dos espetáculos de balé eram as moças de perna de fora. Ou como Edgar Degas preferia falar, suas macaquinhas ou suas petit rats, suas ratinhas. Por ser uma arte em decadência e associada a esse mundo marginal, a essa boemia noturna, os salários das dançarinas de balé eram muito baixos, as meninas ganhavam muito pouco. E quando eu falo aqui meninas, gente, é porque realmente eram meninas, 12, 13, 14 anos. E o que essas meninas faziam para complementar a sua renda? Sim, elas se sujeitavam à prostituição. As coxias, as salas de ensaio, os bastidores das salas de balé, ou então conhecidos também como os foyers de la danse, eram como se fossem clubes de homens que tinham grana e que podiam ir desses bastidores dos espetáculos e ficar negociando a companhia das meninas depois do espetáculo de balé. Muitos desses homens, eles acabavam oferecendo pagamento adiantado e deixando as meninas endividadas com eles. E com o passar dos anos, as meninas tinham que fazer uma série de favores, se é que você me entende, para conseguir pagar essa dívida que elas assumiam com esses homens. E Degas estava sempre lá no meio. Degas era um dos principais clientes dessas meninas. Coloco aqui clientes entre aspas, porque é impossível a gente falar de prostituição infantil e pensar os homens que consomem isso como clientes. Inclusive, o apoio financeiro desses homens podia garantir para essas meninas papéis dentro dos espetáculos que elas estavam atuando, dentro das apresentações que elas iam fazer. Porque as companhias de dança entendiam que esses caras eles eram tipo os mecenas do espetáculo. O espetáculo do horror. O olhar de Degas é o olhar de dentro dessas salas. Na obra Dançarinas Verde e Rosa,
Ele retrata 5 meninas se arrumando antes de uma apresentação. As jovens estão ali colocando suas roupas, arrumando seus cabelos, ou então na obra Dançarinas na Velha Casa de Ópera, onde Degas retrata o palco do ponto de vista dos bastidores, da coxia. Algumas bailarinas ficam visíveis em cena, assim como parte da plateia, mostrando o artista dentro desse foyer de La Danse. A relação do balé com a prostituição e o tráfico de menores era tão forte, tão bizarra em Paris no final de 1800, que Degas começou a ser criticado por suas obras que representavam bailarinas. A crítica mais dura que ele recebeu, provavelmente, foi quando ele fez a escultura A Pequena Bailarina de 14 anos. A base para a dançarina de 14 anos foi Marie von Gotten. A escultura mostra a jovem Marie de pé, com os braços esticados para trás e um dos pés colocados mais à frente, em uma pose básica dos treinos de balé. A original foi feita de cera e exposta com um tutu e um laço no cabelo feitos realmente de tecido. Ela está tensa e seu rosto mostra essa tensão. O arte-historiador Tim Mallow fala sobre isso. Seu rosto está contorcido. As pessoas pensam que ela era uma imagem deliberadamente de feiura. Mas você também poderia dizer que essa imagem é de uma adolescente desajeitada e doentia que está sendo obrigada a fazer algo que ela não quer fazer. Definitivamente está sendo obrigada. As críticas sobre A Bailarina de 14 anos falam muito sobre ser uma obra que está diretamente relacionada com os vícios da sociedade parisiense. Uma obra hedionda e que só mostra a depravação de uma sociedade afundada nessa perversão. Marie posou para Degas vestida e nua, e depois de fazer o trabalho de modelo para o artista, ela acabou sendo expulsa do Ballet de Paris com a justificativa de que ela havia faltado a vários ensaios. Nunca mais se soube da Marie, provavelmente ela acabou seguindo a profissão da mãe, que era lavadeira, e muitos historiadores afirmam que a mãe dela também era uma prostituta, pois a profissão de lavadeira também era muito mal paga e muitas mulheres se sujeitavam à prostituição para complementar sua renda, e principalmente porque a irmã mais velha de Marie também já era prostituta, então seria que o caminho que a jovem seguiria na vida. Se já não fosse odioso o suficiente Degas estar metido nesse lance de prostituição infantil, de tráfico de menores, ele ainda era visto entre seus amigos, entre seus pares, como um grande misógino. E Degas nunca casou e ele sempre falava para seus amigos, inclusive, gente, ele escreveu em cartas isso, que ele não casaria porque as mulheres odiavam ele. Afinal, ele sempre as tratava como animais que elas eram. Amigos de Degas chegaram a registrar que o artista ele era desprezível com as mulheres e quando ele contratava modelos para posar para ele, ele fazia elas ficarem várias horas na mesma posição ou então se colocarem em posições humilhantes ou extremamente desconfortáveis para que ele pudesse capturar nas suas pinturas a tensão dos músculos, a tensão no rosto delas, os nervos, os músculos todos tensionados e contorcidos, uma visão que só a dor é capaz de transmitir, e ele adorava retratar essa tensão. Manet chegou a escrever: Edgar Degas é incapaz de amar uma mulher. E agora a cereja do bolo. Edgar Degas era abertamente antissemita, ou seja, ele abertamente falava que odiava judeus, principalmente depois do caso Dreyfus, onde o oficial Alfred Dreyfus foi acusado de traição pelo exército francês. Ele chegou a ser condenado, o Dreyfus, porém depois foi comprovado que houve toda uma armação, que na verdade ele era inocente, ele recebeu inclusive a anistia e foi reabilitado para o exército. Porém, todo esse caso deu meio que uma dividida na sociedade francesa e várias pessoas que já tinham uma tendência antissemita começaram a sair do armário, sabe? Os nazistinhas começaram a colocar a cara no sol e declarar que realmente o problema da sociedade eram os judeus. E entre esse grupinho aí de antissemitas, a gente tem Edgar Degas. A família de Edgar Degas faliu já ali no fim da vida do Degas. E ele culpou publicamente a falência da família dele a judeus que seriam extremamente gananciosos e que estariam acabando com os negócios de Paris.
Degas, inclusive, rompeu com seu melhor amigo, Ludovic Haveli, porque ele era judeu, começou a desfazer todas as amizades que ele tinha com pessoas de família judia ou que eram realmente judeus, começou a atacar o artista e pintor impressionista Camille Pissarro, porque ele era judeu. Um fato interessante é que Degas elogiava anteriormente Pissarro, mas depois do caso Dreyfus, ele começou a xingar o Pissarro também, começou a esculachar o Pissarro. Ele fez algumas pinturas, inclusive meio que estereotipando os judeus, colocando eles meio que separados nos quadros, já para mostrar essa tendência de separação da sociedade, de divisão na sociedade. E até mesmo um caso que ficou famoso foi que uma vez ele expulsou uma mulher do ateliê dele quando ele suspeitou que ela poderia ser judia, só porque ela meio que deu uma protegida ali no Dreyfus, ele achou que ela podia ser judia também, não queria pintar mulheres judias e acabou expulsando ela de lá. Degas, quando ficou velho, ficou com uma fama intensa de ter um temperamento extremamente mesquinho e agressivo. Tinha toda essa série de entretenimentos duvidosos, que foi uma coisa que ele levou para a vida toda, tá? Começou a viver cada vez mais isolado, sua característica misantropa começou a aparecer cada vez mais, e toda a questão do antissemitismo fez com que ele se distanciasse de toda a sociedade parisiense. E uma coisa que agravou ainda mais tudo isso foi que quando a família do Degas faliu, o Degas teve que vender o luxuoso apartamento que ele morava para pagar as dívidas do irmão. E dele acabou se mudando para um pequeno ateliê que ele tinha em Montmartre e passou lá os seus últimos dias. Quase cego, Edgar Degas morreu em 27 de setembro de 1917. Gente, é o que eu sempre digo. Quem vê obra, não vê coração. E aí, me conta, o que você achou sobre esse outro olhar sobre a obra de Degas? Pesado, né? Olha, vê se depois disso, vê se depois de entender a verdade por trás das bailarinas de Degas, você não vai fantasiar nenhuma criança mais de bailarina de Degas, não vai colocar nenhuma criança mais para fazer tableau vivant de bailarina de Degas. Por favor, ou faça, né? Vamos subverter essa lógica. Eu aposto que Edgar Degas odiaria vendo mulheres sendo tratadas com respeito, sendo admiradas pela sua beleza, sendo tratadas como seres humanos que são, diferente da ideia que ele tinha que mulheres eram animais. Enfim, deixa aí nos comentários, você já conhecia essa história de Degas? Você já conhecia esse lado oculto, esse lado sombrio da história de Degas? Fala aí nos comentários. Vamos trocar ideias e diga aí que outras histórias da história da arte você quer saber, que outro olhar a gente pode ter sobre a obra de outros artistas. Escreve aí, a gente continua se falando, se cuidem, fiquem bem, grande beijo e tchau, tchau. Nos acompanhe também nas redes sociais, Twitter e Facebook Arte de Segunda, no Instagram Rodrigo Retica, e você pode contribuir financeiramente pelo apoia.se/Arte de Segunda. Durante esse vídeo também foram apresentadas algumas pinturas que mostram bailarinas feitas por Degas.